Olá, alunos. Eu sou o professor Denis e essa é uma aula de física experimental, ou como muitos chamam, laboratório de física. O objetivo desta pequena aula é comentar as especificidades da análise de experimentos que envolvem medidas de velocidade relativa. Também, é claro, deduzir algumas expressões e comentar as incertezas associadas a esses experimentos. Então vamos lá? Bom, de um modo geral, experimentos de velocidade relativa estudam o movimento de ao menos dois objetos ou corpos, que nós vamos chamar aqui de A e B. Então esses corpos podem ser uma bolinha em um trem ou qualquer outra coisa. Né? Dois carros, dois trens e assim por diante. Como medidas de velocidades tendem a ser muito complexas, todos esses experimentos geralmente realizam medidas de posição ao longo do tempo. Ultimamente, tem sido muito simples usar uma câmera de vídeo para gravar as medidas de posição, usando uma escala ao fundo ou algo do tipo. Portanto, de um modo geral, o que a gente tem hoje é uma sequência de quadros em que você tem um instante de tempo em que o quadro é tomado e a posição dos objetos pela imagem. A partir dessas medidas de posição, então, é que são calculadas grandezas como velocidade e aceleração. Bom, sendo assim, os dados brutos típicos desse tipo de experimento não são velocidades, apesar de ser um experimento de velocidade. O que se conhece são tempos e posições ao longo do tempo. Então são pares ordenados, né? Então para cada tempo ti, eu tenho uma posição si do objeto A e uma posição si do objeto B. Então no tempo 1, por exemplo, eu tenho uma posição S1 do objeto A e a posição S1 do objeto B. Note que aqui a gente escolheu usar o mais genérico possível como notação. No entanto, é muito comum não se usar um vetor geral, mas sim a sua projeção em cada eixo. Então, se a velocidade relativa está sendo estudada na horizontal, geralmente se chama de eixo x, na vertical, de eixo y. E o experimento pode estudar nas duas posições, até nas três, se for o caso. Só que é muito mais difícil fazer a medida tridimensionalmente. Ok? Mas nessa aula, então, a gente vai fazer genérico, chamando a posição simplesmente de S, mas tenham em mente que isso pode ser tanto x quanto y, como qualquer outro eixo adotado. Ok? Bom, e quais são as incertezas típicas associadas? É claro que, além de ter os dados das posições e dos tempos, é preciso obter as incertezas desses valores. Estamos falando aqui de um laboratório de física experimental. No entanto, é muito provável que o experimento permita desprezar as incertezas de medida de tempo, especialmente quando ele é feito gravando um vídeo. De modo que o mais típico desse tipo de experimento é que as únicas incertezas venham da medida de posição, que essas, via de regra, são mais complicadas de serem medidas e geram maiores incertezas, ok? Uma outra condição bastante comum e que a gente vai adotar aqui é que todas as medidas de posição são feitas pelo mesmo instrumento. Então, se a medida de posição é feita usando uma foto e no fundo uma trena, ou no fundo uma escala qualquer, cada quadro vai ter o mesmo tipo de incerteza do ponto. Não é muito comum que você comece o experimento medindo com um paquímetro, depois troque por uma régua, depois vai para uma trena, depois vai para uma escala que você fez na mão, e de modo que a sua incerteza vá crescendo. O padrão é que todas as incertezas sejam iguais. Ok? Então, a gente vai assumir que todas as incertezas são iguais. Isso vai facilitar bastante, porque a gente não vai precisar então de um valor de incerteza para cada medida, mas sim um valor único, geral, que vale até para todos os objetos. Então, a incerteza da posição do objeto A vai ser igual à incerteza da posição do objeto B, que a gente vai chamar de incerteza da posição aqui, que vale para qualquer posição medida em qualquer quadro, ok? E note então que, novamente, o S ele pode ser a projeção da posição no eixo x ou y ou em qualquer outro eixo, certo? Bom, uma vez que eu tenho os valores de posição e de tempo, como eu calculo as velocidades? Esse tipo de experimento, geralmente o que eu quero conhecer em primeiro momento é velocidade.
A gente usa a definição de velocidade média, né, em um intervalo de tempo ΔT. Então, a velocidade média, que eu vou chamar de V barra aqui, é ΔS sobre ΔT. No entanto, a gente sabe que existe a definição de velocidade instantânea, que é a derivada da função posição em relação ao tempo. Mas, se o ΔT for muito pequeno, eu posso fazer uma aproximação, que geralmente é feita, de que a velocidade média no intervalo pequeno de tempo é igual à velocidade instantânea no tempo médio entre as duas medidas. A gente já vai comentar isso um pouquinho. Tudo bem? Então, com isso, se eu tiver uma tabela de posições e tempos, eu posso calcular uma nova tabela de velocidades médias e depois dizer que elas são aproximadamente iguais às velocidades instantâneas. Como que é a velocidade média? É a diferença, né? É um ΔS sobre ΔT. Então eu faço a diferença de posição pela diferença de tempo. Aqui, de um modo geral, a gente não usa 2 instantes de tempo consecutivos, mas usa um de intervalo. Isso vai ficar claro que vai ajudar na hora da marcação de tempo depois, tá bom? Mas se você quiser mesmo, você pode usar 2 tempos consecutivos. Mas o mais simples é fazer assim, ó, não é? Eu quero a velocidade num instante marcado como Tn, então eu pego um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás e faço um ΔN, ok? Então, o cálculo de velocidade, ele intercala os valores, certo? Então, por exemplo, né, a velocidade de índice 2 vai ser igual ao espaço de índice 3 menos o espaço de índice 1, dividido pelo tempo de índice 3 menos o tempo de índice 1. Percebe que a velocidade de índice 2 não tem o índice 2 aqui na sua expressão. É assim mesmo. Se eu quiser calcular a velocidade 3, então eu vou usar a 4 e a 2. E assim por diante. Tá bom? E aí, para calcular em que tempo que isso acontece, qual é o tempo n, né? Qual seria o tempo 3, por exemplo, ou o tempo 2, para calcular qual é o tempo n, a gente faz uma média dos tempos, certo? Ok? Então eu pego esses dois tempos aqui. Então, por exemplo, se eu quisesse calcular qual é o tempo médio 2, eu usaria o T3 mais o T1 dividido por 2. No entanto, né, e é por isso que a gente faz isso, se as medidas de tempo forem igualmente espaçadas, então o tempo n médio é igual ao Tn já das medidas. E aí eu não preciso calcular uma coluna de tempo nova, eu já posso usar a coluna de tempo que eu já tenho. Tá bom? Bom, então com isso a gente chega nas duas expressões principais para fazer a nossa coluna de velocidade. Os valores de velocidade vão ser calculados por essa expressão e os de tempo por essa. Então note que o que a gente está fazendo, do ponto de vista geométrico, né, é interligando os pontos. Ó. Eu tenho um ponto de posição aqui, ó, em Sn-1, e um ponto de posição em Sn mais 1. Tá vendo? E uma vez que eu faço esta ΔS sobre ΔT, o que eu estou fazendo é interligando esses pontos com uma linha linear, ok? Então faço uma linha que interliga esses dois pontos, o Sn mais 1 e o Sn menos 1. E com essa interligação linear, a inclinação dessa reta vai me dar a velocidade. E eu digo que essa velocidade, essa inclinação de reta, é a velocidade aproximada bem no centro da reta aqui, ó, certo? Que nesse caso coincide com o tempo Tn, ok? Então, bem no centro da reta, eu aproximo a velocidade instantânea pela velocidade média dada por essa pequena reta aqui, certo? Entendido a interpretação do que a gente está fazendo de análise? Muito bem. Bom, então como a gente já comentou no início aqui, né? Nesse tipo de medida, usando câmera de vídeo em especial, é muito comum conhecer o tempo com precisão muito maior do que a posição. Então o que a gente vai fazer é desprezar, é aproximar a incerteza do tempo como zero. Ela nunca é zero de fato, sempre existe uma incerteza. Mas se ela for muito pequena, na hora que eu fizer as contas, esse valor não vai mudar nada ao resultado final. Então a gente despreza ela, sem prejuízos para o resultado final das nossas incertezas de velocidade. De modo que a nossa única incerteza vem das posições, e aí a gente tem que considerá-la sempre diferente de zero, senão não vai ter incerteza nenhuma. Não é? Então, para calcular a incerteza da velocidade, a gente usa a expressão geral de propagação de incerteza. Né? Como é que ela é? Vamos lembrar. Ó. Então, dado uma função qualquer, que eu vou dizer aqui z, é função de x, y e
quantos mais termos eu quiser. Uma função que depende de vários outros termos. Como eu calculo a incerteza em z? Uma vez que eu conheça a incerteza em x, y e assim por diante. Então a gente tem a expressão geral para fazer isso. Como é que ela é? A incerteza em z, portanto, vai ser igual a raiz quadrada de vários termos ao quadrado somados. Então é a raiz quadrada de uma soma quadrática. Isso vem da gente acreditar que as incertezas são independentes entre si. Aí, dentro desse termo ao quadrado, eu tenho a derivada dessa função em relação ao primeiro parâmetro dela, então, por exemplo, x. Então, é del z, del x, é a derivada da função em função de x. E que não se preocupem muito com esse del, ele é a derivada parcial, claro, a definição. Mas na hora de fazer as derivadas, vai funcionar como se fosse uma derivada total, dz dx. Então, é a derivada del z, del x aqui, vezes a incerteza em x. Então, isso, de algum modo, mede quanto uma variação de x causa uma variação em z. Se isso for importante, então essa incerteza em x vai causar muita incerteza em z, certo? E aí eu vou fazendo a soma quadrática, parâmetro a parâmetro. Tudo bem? Então, uma vez tendo a fórmula geral, a gente pode calcular quanto que é a incerteza da velocidade. A expressão da velocidade é essa aqui, ó, certo? Então, num primeiro momento, a gente sabe que Vn ele é função de 4 termos. Sn mais 1, Sn menos 1, Tn mais 1 e Tn menos 1, ok? Então, a princípio, eu vou fazer aqui pensando ilustrativamente, né? Eu não vou desprezar nada no começo. Imaginar que não tem nenhuma certeza que é zero nem nada. Então, a expressão total fica assim, ó. Grande, né? Ó, a derivada de Vn em relação a Sn mais 1 vezes a incerteza de Sn mais 1 ao quadrado, mais a derivada de Vn em relação a Sn menos 1 vezes a incerteza de Sn menos 1, mais e assim por diante. A do tempo n mais 1 e do tempo n menos 1, ok? Mas a gente já sabe que essas duas incertezas aqui são zero. Essa é zero e essa é zero, certo? Então esses dois termos, zero vezes qualquer coisa é zero, eu já posso desprezar. Ok? Então esse termo inteiro é zero, esse termo inteiro é zero. E aí só sobram esses dois. Ok? E aí a gente chega nessa expressão aqui, ó. Agora, para continuar encontrando a expressão da incerteza da velocidade, a gente precisa calcular as derivadas. É um pouco mais fácil pensar nessa função aqui, ó, da velocidade, dividindo essa subtração em duas frações, tá bom? Então isso aqui é a mesma coisa que escrever isso, certo? Eu uso o mesmo denominador e subtrai os numeradores, não é? Mas aí vai ficar mais fácil, porque quando eu fizer a derivada, eu já sei que tem termos que são zero, certo? Então, ó, quando eu fizer a derivada de Vn em função de Sn mais 1, aqui não tem Sn mais 1. Então, esse primeiro termo vai ser desprezado, certo? E aí eu vou derivar só esse aqui, não é? Ao derivar esse termo, eu tenho simplesmente a derivada de Sn mais 1, que é 1, dividido por isso aqui que é constante em relação a Sn mais 1, certo? A mesma coisa vai acontecer quando eu fizer a derivada em relação a Sn menos 1, né? Só que vai ter um menos à frente aqui, ó. Tá bom? Que vai parar aqui, ó. Ok. Então, feito isso, eu pego aquela expressão que a gente já tinha, do slide anterior, ó, e substituo os valores de derivada. Além disso, eu já estou fazendo o quê? Já estou lembrando que as incertezas são iguais. Então, já estou chamando todas as incertezas de sigma S. Tá bom? A expressão que a gente tem é essa aqui, ó. E agora está quase acabando, né? A gente chegou nessa expressão e agora eu posso agrupar os termos, concorda ou não? Essas duas expressões são iguais, ó. Isso é igual a isso, a menos desse sinal negativo. Mas está ao quadrado, esse sinal negativo não muda nada. Então, isso aqui é a mesma coisa que duas vezes qualquer um deles. Eu deixei o menos aqui na frente, mas podia ser o mais também, tanto faz. Certo? Ok? Agora, o que eu tenho então é, eu vou tirar esse 2 para fora e vai ficar a raiz de 2 aqui. E o que eu vou ter é tudo que está entre parênteses ao quadrado, raiz. Então, eu omiti aqui, mas de fato o que a gente tem desse pedacinho aqui é o módulo. Tudo bem? E aí eu fico na expressão final. É raiz de 2, sigma S, dividido pelo ΔT. Tá bom? Lembrando que então a incerteza nunca é negativa. Mas as incertezas nunca são negativas, né? Se você fizer a conta sair negativo, ou você fez uma bobagem de sinal, ou você só esqueceu de tirar o módulo no fim. Tá bom?
basta tirar o módulo. Então a gente já conseguiu deduzir a expressão da incerteza em função do... Agora, uma vez conhecidas as velocidades e as suas incertezas, a gente tem dois casos, né? Casos em que os objetos que se movem têm acelerações consideradas zero, que são esperadas como zero, e casos em que a aceleração não é esperada como zero. Por exemplo, na vertical, o movimento nunca tem aceleração zero, porque tem a gravidade envolvida. Na horizontal, depende de como for, não tem aceleração. Né? Quando não tem aceleração, eu tenho um monte de medidas da mesma coisa. Todas as velocidades deveriam ser iguais, porque é a aceleração que altera a velocidade. Então, quando eu tenho muitas medidas da mesma coisa, a melhor forma de olhar esse conjunto é tirando uma média. Então, o que eu vou querer fazer é tirar a média das velocidades, por exemplo, horizontais. Olha, a expressão da média é simples, né? Ela é 1 sobre raiz de n vezes a somatória de j1 até n, ou seja, a somatória de todas as velocidades que eu medi, e pronto. Né? Então, se eu medir 10 velocidades, eu somo essas 10 velocidades e divido por n, e isso vai dar a média. Tá bom? E certeza disso, dessa velocidade média? Ó, dá para fazer do mesmo jeito, certo ou não? De novo, a gente pega a expressão geral, escreve ela aqui, não é? E dessa vez essa expressão geral tem tantos termos quantos eu tiver aqui, certo? Se eu tiver 40 termos, tem 40 termos a expressão geral, a princípio. Mas, veja bem que interessante, todas as velocidades têm incertezas iguais, certo? Porque as posições têm incertezas iguais no que a gente está tomando como verdade. Além disso, quando eu fizer a derivada, todas as derivadas aqui, ó, todas as derivadas parciais, del V1, del V médio, del V2, del V médio, assim por diante, todas essas derivadas vão dar a mesma coisa. Todos os termos são cancelados, não é? Dessa expressão aqui, e só sobra 1 sobre n. Então a derivada é sempre 1 sobre n para qualquer j. Concordam? De modo que a expressão geral, ela fica assim, ó, fica um monte de termos iguais, certo? Ficam vários termos, todos iguaizinhos aqui. De modo que eu posso agrupar todos esses termos. E ainda posso tirar esse 1 sobre n ao quadrado e colocar em evidência. Então, eu coloco 1 sobre n ao quadrado em evidência. Aí eu vou ter a incerteza aqui. Ó. A incerteza é uma soma de um monte de incertezas iguais. Então, é n vezes essa soma. Concordam? Bom, o que eu tenho aqui, então? Eu tenho 1 sobre n ao quadrado vezes n. Isso dá simplesmente 1 sobre n. Não é? Como está dentro da raiz, eu tiro para fora como raiz de n. E aqui eu vou ter a incerteza ao quadrado raiz, que é a própria incerteza. Tudo bem? Então a fórmula da incerteza da média é relativamente simples, tá bom? É a incerteza do termo dividido pela raiz de n. Ok? Agora, quando a aceleração não é imaginada como zero, não se espera que ela seja zero, ela tem um certo valor alfa, então o movimento que eu tenho, imaginando que ele é constante, deve seguir pela equação horária de movimento uniformemente acelerado, tá vendo? A velocidade em função do tempo é igual a alfa vezes o tempo mais a velocidade no instante zero, que a gente às vezes costuma chamar de V0, certo? Então, note que isso é uma equação de reta, não é verdade? V em função de t é uma reta. É uma reta cujo coeficiente linear é v no instante t igual a zero e o coeficiente angular é a aceleração alfa. Então, eu posso determinar a aceleração fazendo um ajuste de reta dos pontos de velocidade. Não é? Esse ajuste pode seguir um método muito conhecido que é chamado de método mínimos quadrados, que à medida que a gente for estudando física experimental, a gente vai esmiuçar ele um pouco melhor. Mas ele é especialmente útil quando cada velocidade tem uma incerteza diferente, certo? No nosso caso, as velocidades têm todas certezas iguais, então não preciso de um método tão sofisticado como mínimos quadrados, não é? Eu posso simplesmente usar uma planilha para fazer esse ajuste de reta e pedir para a planilha ajustar uma linha de tendência. Vai dar certo, tá bom? No entanto, o método mínimos quadrados daria a incerteza diretamente. O ajuste de reta de uma planilha não dá incerteza nenhuma. Então o que a gente tem que fazer é calcular essa incerteza como expressão. A expressão que calcula a incerteza da inclinação da reta é essa daqui. Agora essa eu não vou demonstrar aqui não, tá bom?
ia fugir do escopo aqui de um laboratório de física introdutório, tá bom? Mas a gente pode tomá-la como verdade e olhar se ao menos ela depende do que precisa, né? A unidade está certa, né? Lembra que a incerteza tem que ter a mesma unidade daquilo que ela mede. Então, incerteza de aceleração tem que ter unidade de aceleração. Note que a unidade vem, então, do termo que está aqui na frente, ó. Esse termo aqui, que é sigma da velocidade sobre ΔT. O sigma da velocidade já vai estar em metros por segundo ou centímetros por segundo. Como o ΔT está em segundos, isso vai dar metros por segundo ao quadrado ou centímetros por segundo ao quadrado. Ok? E esse outro termo, 12 sobre a raiz de n, não tem unidade. E então a raiz de alguma coisa que não tem unidade também não tem. Então, primeira coisa, a unidade está certa. Depois ela varia como a gente espera. Ó, vamos dar uma olhada, certo? Então a primeira coisa é, quanto maior a incerteza das velocidades, maior a certeza da aceleração. Faz sentido, certo? Se eu conheço mal as velocidades, eu tenho que conhecer mal a aceleração também. Depois eu percebo que quanto maior o intervalo de tempo em que eu analiso a reta, isso é o que mede ΔT, então ΔT é o intervalo de tempo entre uma ponta e outra da reta. Quanto maior esse intervalo de tempo ΔT, melhor eu vou fazer essa reta, certo? Porque eu vou ter uma reta grandona, né? Imagina que você está fazendo no papel. Se eu tiver um intervalo de tempo pequenininho, é difícil ajustar uma reta, mas se eu tiver um papel A3, pô, eu ajusto essa reta brincando com uma régua, né? Então, quanto maior esse intervalo ΔT, menor a incerteza. Faz sentido. E se eu tiver muito ponto para ajustar essa reta, então significa que eu conheço muito dela. E essa reta tende a ficar boa, né? Então, quanto maior o número de pontos, menor tem que ser a incerteza. Mas note que dessa vez ela escalona com a raiz de n. O que nos remete àquela expressão que a gente deduziu agora há pouco sobre a média. Faz sentido, né? Fazer um ajuste de reta nada é do que encontrar uma reta média, né? É como se eu tirasse a inclinação e depois tentasse encontrar uma média ali entre os pontos. É muito parecido o tipo de cálculo, então faz sentido que ele escalone com 1 sobre raiz de n, tá bom? Só o 12 que aí foge aqui do escopo da dedução dela, ok? Então é isso, senhores. A gente passou por todas as expressões básicas que são necessárias para uma análise de velocidade relativa, ok? Eu não passei aqui pelo cálculo vetorial, porque isso já escapa um pouquinho do que a gente está fazendo. Mas se for necessário também, lembrem-se um pouquinho de geometria analítica que vocês conseguem calcular vetores de velocidade relativa. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido e gostado dessa videoaula. Até mais e bons estudos!